Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília, desta quarta-feira, hoje, dia 20 de março de 2024. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua audiência, pelas suas orações. Sejam todos muito bem-vindos a mais um pós-madrugada, né? Já recebemos o nosso maná diário, que é o culto de madrugada. Agora vamos abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada, esse momento maravilhoso onde conversamos com os pastores sobre o tema trazido no culto de madrugada. Queridos, há um pedido de oração aqui para os irmãos estarem orando. Anote o nome do nosso querido pastor Walter Babo, para que você possa estar orando por ele, né? O pastor Walter está fazendo alguns exames, está em tratamento de saúde lá no Rio de Janeiro. Então, pedimos aos irmãos que estejam orando pela vida do nosso querido pastor. Também pedimos aos irmãos nessa hora que estejam orando pela irmã Ana Luísa, filha do pastor José Freitas, né? Ela estava internada. Graças a Deus, ontem já saiu do hospital, mas necessita das nossas orações e intercessões. A irmã Ana Luísa, não esqueçam, tá bom? Temos que estar orando uns pelos outros, né? E a oração, ela é fundamental nessa hora, tá bom? 6h32, nós estamos recebendo aqui nessa manhã os pastores Fernando Almeida, João Carlos Braga, Paulo Cosmo e Luciano Rangel. Vou pedir para o nosso querido irmão, o Josias Nunes, o nosso 02, colocar na tela, por favor. Aí, os irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim, canal 126 e também canal 85, 55, né, agora, da Sky Livre, 85 mesmo, né, e que tu tá me falando aqui, 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, isso, 2 Samuel, capítulo 23, obrigado, Josias, colocou na tela pra gente aí, diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Esse é o texto. O pastor Fernando Almeida, na explanação da mensagem, colocou aqui, e é verdade, essas eram as palavras, as últimas palavras ali de Davi, né? E ele fala sobre isso. E ele cita aqui, que eu acho muito interessante, que eu falo o Espírito do Senhor. No original hebraico aqui é o Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo, o sopro de vida. E ele diz: o Espírito do Senhor, esse Espírito Santo, esse sopro de vida, ele fala pelo meu intermédio. Davi está falando exatamente isso, não é? Aqui é o relato das últimas palavras desse homem de Deus, que faz um comentário sobre as bênçãos que um rei temente a Deus traz sobre o seu povo, ou seja, ele é um facilitador. E eu usei essa palavra aqui de propósito porque nós teremos agora, no próximo dia 20 de abril, um seminário sobre acessibilidade. Nós temos que ser facilitadores, canais de bênçãos para os nossos irmãos. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando, olha, feliz é o rei, né? Que é um rei temente a Deus, e através desse rei ele traz bênçãos para o seu povo. Então ele comparou que a vida de quem se submetia a esse Deus seria uma manhã sem nuvens. E assim como o sol que beneficia a grama depois da chuva, o rei beneficiou o seu povo. E o rei aqui está falando do Senhor. Benefício. Porque aqui ele está falando é uma profecia. Ele tá falando aqui sobre o Messias. Ele diz no verso 3: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor. Ele está falando aqui sobre o Senhor Jesus. É uma profecia sobre a vinda do Senhor Jesus, a rocha eternal, a rocha firme, a rocha de Israel. Isso é maravilhoso. Pastor Fernando Almeida, olha a importância de sermos boca de Deus, canal de um facilitador, um instrumento na mão do Senhor para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, para abençoar aqueles que estão próximos de nós. E Davi fala exatamente sobre isso aqui, sobre
você deixar ser usado ou ser abençoado pelo Senhor e receber esse Espírito Santo, vamos colocar aqui. Ele cita aqui o Espírito do Senhor, Ruach, né? Ruach Kadosh, o Espírito Santo de Deus. E é tão importante isso, quando o Senhor Jesus ele morre e ressuscita, e ele chega ali no cenáculo, então ali os discípulos, 11, né? Judas não estava porque, né? Todo mundo já sabe. Então o Senhor, ele chega ali e fala, olha, recebeu o Espírito Santo, porque era um momento de temor, de medo, alguns sem saber o que iria acontecer daí para frente, e o Senhor fala, paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. Qual a importância do Espírito Santo na vida do servo, daquele que serve a Deus nessa hora, pastor? Paz, Senhor. Pai do Senhor Kleber, pastores, João Carlos, Luciano, Paulo, Pai do Senhor, você que participa conosco. Se você for olhar, né, o tempo, né, desde a unção, né, até a unção de Davi, né, até esse momento aqui, quando ele está encerrando, né, a sua vida, foram mais de 50 anos, né? Uhum. Imaginemos aí 17 anos, mais ou menos, ele foi chamado pelo Senhor, né? É o que se presume, né? Então são mais de 50 anos, né? Embaixo do governo do Espírito Santo, né? Ele era um homem normal, como cada um de nós, tinha suas vontades, né? Como todos nós temos, gosto, né? Mas ele se deixou governar pelo Espírito Santo, né? E esse é o bem maior, né, na nossa vida, né? Daquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, né? Que é chamado pelo Senhor Jesus, né? Quando ele diz sim a esse chamado, né? Ele recebe esta bênção do Espírito Santo, e o desejo do Espírito Santo é governar, né? É governar, é dirigir a vida do homem, né? É conduzir o homem naquilo que é o projeto de Deus para a vida dele. O Senhor tem um projeto para cada um de nós, como ele tinha um projeto na vida de Davi. Davi certamente não estava entendendo naquele chamado ali, o que o Senhor tem para mim, né? Então, o Senhor colocou ele por governo, né? E foi um governo do Senhor, porque o Espírito do Senhor falou por mim. Não era eu quem estava falando, não era eu quem estava decidindo, não era eu quem estava escolhendo, né? Não era eu quem estava tomando as decisões, era o Espírito do Senhor na minha vida que me conduzia, né? E ele tinha esse Espírito Santo como seu bem maior, né? Naquele momento de prova dele, quando ele falha, né? Que ele vai aos pés do Senhor, esse foi o medo dele. Tanto é que ele ora ao Senhor, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, está lá no Salmo 51. E não retires de mim o teu Espírito Santo. E aí Paulo, né? Escrevendo, ele diz assim, né? Não extingais o Espírito, né? Não vos embriaguei com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Porque é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. E para nos submetermos, temos que renunciar a nós mesmos, né? Eu acho que essa que é aquilo que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, né? E para ir após Jesus, só pelo Espírito Santo, não tem outra forma. Não tem outra forma, né? É o Espírito Santo que conhece o caminho, porque ele veio da eternidade. Ele não veio daqui, ele veio da eternidade. Então, o caminho para a eternidade, que é Jesus, só o Espírito Santo conhece, né? Então, Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Por que ele estava dizendo? Né? Porque vai ter outro que vai te cingir, vai ter outro que vai te governar, como ele falou com Pedro. Pedro, você vai ser conduzido por lugares que você não vai querer ir. Mas quando o homem entende que é a vontade do Senhor, ele deixa a vontade dele e ele aceita aquele governo, e foi o que Davi fez. E nas suas batalhas, nas suas guerras que ele guerreou, ele foi vencedor por isso. Porque a vitória dele era
a presença do Senhor na vida dele. Glória a Deus. Perfeito. Deixa eu chamar aqui também o pastor João Carlos Braga. Em Lucas 4:17, aquela passagem quando o Senhor Jesus ele vai à sinagoga e entrega o livro a ele, e o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, diz assim, o texto: o Espírito do Senhor é sobre mim. É o mesmo Ruach, é o mesmo Espírito Santo aqui, que me enviou, que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, é o mesmo Espírito, né? O que estava lá com Davi é o mesmo que veio também, que o Senhor Jesus aqui está falando, e o Espírito Santo estava sobre ele. Davi aqui, pastor, é um instrumento do Espírito Santo de Deus que fala por meio dele. E esse canto de Davi, como eu disse no início, é uma profecia a respeito do Messias, que viria e traria uma nova aliança, um novo concerto de salvação de Deus para o homem. Olha a importância, né, dessa nova aliança. E a pergunta que eu vou fazer para o pastor João qual o objetivo dessa nova aliança, já que ele está falando aqui, ele está falando sobre o Messias, sobre Jesus que viria logo na frente. Qual a importância, pastor, na opinião do senhor, dessa nova aliança para nós hoje? Pai do Senhor. Pai do Senhor, Kleber, e a paz do Senhor aos nossos ouvintes. O que acontece, Kleber, é você ver qual a diferença primordial em matéria da ação do Espírito Santo entre antes de Cristo e depois de Cristo, antes dele vir e depois dele vir. A diferença é que antes de Cristo o Espírito estava em poucas pessoas, né? Era o rei, como o caso de Davi, era o sacerdote, como o caso de Samuel, era o profeta, né? Como o caso de Isaías, era o juiz, como no caso de Débora ou de Sansão ou de Jefté. Então, essas pessoas eram aqueles que recebiam o Espírito Santo para poder agir em nome de Deus, né? Mas a promessa do Senhor que vai se cumprir em Cristo é quando o Senhor usa Joel para dizer assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito e profetizarão. Então, a grande diferença é isso. Fernando colocou isso aqui quando ele acabou de falar. Ele falou assim: Jesus aparece e diz para ele assim: recebei o Espírito Santo. Qual a diferença, então? O que poderia ter surgido, se nós formos inferir aqui, né, na mente dos apóstolos? Mas eu não sou um rei de Israel para ser ungido, eu não sou um profeta, eu não sou um sacerdote, eu não sou um juiz, né? Mas eles não inferiram isso, por quê? Porque eles conheciam a promessa. E é exatamente isso que vai ser citado lá no Pentecostes, né? Quando as pessoas dizem, né, esses homens estão embriagados, né, eles estão falando e nós não estamos entendendo que eles estavam falando em línguas estranhas, né? E aí Pedro fala assim: não, nós não estamos embriagados, até porque essa é a terceira hora, né? Se olhar no relógio, eram 9 horas da manhã, mas se você olhar na profecia, era a terceira hora, que é a hora do Espírito. Você teve a hora do Pai, né, que vem desde os primórdios da humanidade até João Batista. Você tem a hora do Filho, que é a hora segunda, que é durante todo o seu ministério, e agora inaugura-se a terceira hora, que é a hora do Espírito Santo. Aleluia. Então ali foi derramado sobre eles e está sendo derramado até hoje, né? Essa é a promessa do Senhor. Por quê? Porque Deus queria ter um povo de reis e sacerdotes. E como os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, então agora você tem um povo de reis e sacerdotes ungidos. Agora, o ungido, com O maiúsculo, esse é o Messias, esse é Jesus. Fernando coloca também aqui, quando ele acabou de falar, ele colocou a questão da nossa experiência de, para seguir Jesus, precisamos do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus anda conforme o Espírito Santo. Você vê isso o tempo todo na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos principalmente. E o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado, e o Espírito Santo o levou, e assim ele vai. Assim a igreja, que também tem a mesma unção,
que têm o mesmo espírito, né? A igreja precisa caminhar assim. Aí Paulo vem e coloca dois verbos importantes para nós. Na carta aos Efésios ele fala assim: enchei-vos do Espírito. É o mesmo que Jesus falou. E é uma ordem. É uma ordem, né? Jesus vai, chega com seus discípulos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito. Mas eles vão receber no Pentecoste. É muito bonita essa ligação, né? Porque Jesus ele sopra, né? E fala: recebei o Espírito Santo. E não aconteceu nada, né? Aí 50 dias depois, eles estão reunidos e eles escutam um som como de um vento. Não era um vento. As folhas das árvores estavam todas paradas. Estava tudo parado. Eles escutam um som como de um vento veemente e impetuoso. E aí, se você puder fazer a ligação, era Jesus soprando lá de cima, Aleluia. ao lado do Pai, enviando o Espírito Santo, e eles foram todos cheios do Espírito Santo, e apareceram as línguas de fogo sobre as suas cabeças. Então ali se cumpriu o que Jesus tinha feito 50 dias antes, de soprar sobre eles e dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Mas não basta ser cheio do Espírito Santo, porque Paulo fala na carta aos Gálatas: andai em Espírito. Amém. Por isso que Fernando colocou que para seguir Jesus nós precisamos do Espírito Santo, né? Você pode dizer: eu fui cheio do Espírito Santo no dia 15 de agosto de 1982. E daí? E daí que ficou só nisso? Não. Nós temos um processo de salvação, né? Você teve a eleição, você teve o chamado, agora você tem um processo, uma caminhada. E essa caminhada você só acerta o alvo se você for conduzido pelo Espírito Santo. Então a grande diferença entre a promessa que foi dada e o cumprimento hoje é justamente isso. Nós podemos andar em Espírito, ser cheios do Espírito e andar em Espírito. E isso me fez lembrar aqui, quando o Senhor Jesus, ele entrega a igreja na mão do Espírito. Ele falou assim: eu irei para o Pai e não vos deixarei órfãos. Então, deixou na mão do Espírito Santo. Isso aqui. E agora, no arrebatamento, é o Espírito Santo que vai deixar a igreja dos salvos nas mãos do Senhor. É verdade. Nas é verdade. nuvens. É verdade. Isso é muito interessante. Assim como aquele samaritano, outro dia a madrugada foi sobre o samaritano. Sim. O samaritano entregou Exatamente, né? aquele que ele salvou da morte nas mãos do hospedeiro, que é o símbolo do Espírito Santo. Toma conta dele quando... E disse assim: e eu vou voltar. Toma conta dele para mim, eu te pago tudo que for preciso quando eu voltar. Então, na volta, o hospedeiro ia entregar. Tá aqui o rapaz que você deixou aqui, tá bom. Exatamente. É exatamente isso que acontece conosco. Hoje nós estamos debaixo do jugo do Espírito Santo, seguindo na direção que ele nos mostra, né? Até o dia que ele nos leve de volta e nos entregue ao nosso gloriosa. Salvador. Que coisa gloriosa. Pastor Paulo Cosmo, também conosco aqui nessa manhã, pastor. Nos versos 6 e 7, o pastor Fernando leu o versículo 2, fala sobre o Espírito do Senhor, falou por mim. E no verso 4 diz assim: e será... Ou seja, se você deixar ser governado por esse Espírito, e será como a luz da manhã quando sai o sol, verso 4. É como a manhã sem nuvens, quando seu esplendor, seu resplendor, e pela chuva a erva brota da terra. Ou seja, você vai ser abençoado. Aí no verso 6 ele fala assim, ele faz um contraponto aí, ele fala assim: porém, os filhos de Belial, ou seja, os filhos da desobediência, da perversidade, serão todos como os espinhos que lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Então ele está falando aqui, se você serve ao Senhor, se você está debaixo do Espírito Santo, sendo governado pelo Espírito, você vai ser abençoado, você vai ser guiado, conduzido, protegido. Agora, se você não for, se você quiser ser governado por você mesmo, ou seja, filhos de Belial, da desobediência, da perversidade, que não servem a Deus, se vocês não mudarem seu posicionamento urgente, passarão por momentos ou situações difíceis. E ele está falando aqui da grande tribulação, pastor. Amém. A paz do Senhor a todos, aos nossos ouvintes. De fato, essa verdade, ela é incontestável. O Senhor sempre, a proposta do Senhor é que nós buscássemos a bênção. Tanto é que quando o Senhor lançou aquela sorte sobre as duas montanhas, né, o Senhor falou assim: eu recomendo que vocês procurem a bênção, que vocês andem na bênção. Eu tenho proposto a vida e a maldição. Isso.
E o Senhor dá a sugestão, ó. Eu aconselho eu estou você. indicando para que vocês escolham a vida. Porque se vocês escolherem a vida, vocês serão bênçãos e vão ter a eternidade. Mas o contrário não é isso. A gente vê nas parábolas do Senhor Jesus, inclusive nós estamos estudando uma nesta semana, associada ao livro de Cantares, que é a palavra dos talentos, né? Então haverá uma prestação de contas. Então, para aqueles que serviram ao Senhor, que deixaram o Espírito Santo governar a sua vida, se submeteram a esse governo do Espírito Santo, como o exemplo aqui citado, Davi, e o pastor João também citou, a bênção está naquele texto, quando o Senhor fala assim: vinde benditos do meu Pai, pertence a vós por herança, desde a fundação do mundo, reservado para aqueles que aceitaram o projeto da salvação, a eternidade. Agora, para quem pratica a iniquidade, para quem sai do Espírito, deixa o Espírito Santo, sai desse governo do Espírito Santo, trevas, ranger de dentes. Não vos conheço. Ah, mas em teu nome, né? É a justificativa do homem na razão. Ah, mas em teu nome eu profetizei, eu fiz... Tudo bem. Mas quando o Senhor olhou, era escuridão pura. Eu não vos conheço, porque não tinha óleo na candeia, não tinha o Espírito Santo. Então, vamos entender aqui, irmãos ouvintes, amigos que estão nos ouvindo nesta manhã. O que nos identifica diante do Pai é a luz do Espírito Santo. Então, candeia acesa, óleo na botija. Então, esses elementos é que nos dá identidade. Podemos dizer assim, no cartório de Deus, na eternidade, né, João? É isso mesmo. No cartório de Deus. Então, é o selo que nos identifica diante do Pai. Então, a luz, que é a revelação do Espírito Santo, que é a revelação dos mistérios, como o pastor Fernando nos trouxe, né? E eles o venceram pelo sangue, que é o Espírito Santo, e pela palavra. Então, esses recursos, esses mistérios que estão na palavra, os segredos de Deus, tudo vem pela revelação do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo. Então, se o seu corpo é luz, tudo será luz. Mas se tiver trevas, tudo será trevas. Então, não há vamos dizer assim, não há ligação entre trevas. Ou você é luz ou você é trevas. Não tem acordo. Eu vou dizer uma frase aqui que o nosso um amigo nosso que trabalha aqui na rádio, não vou falar quem, ele sempre fala: ou ou deixa de é. A maneira mais simples de entender. Ou ou deixa de é. Isso mesmo. O resto é resto. Não tem. Tem que decidir. Irmãos, luz ou trevas, bênção ou maldição. Vamos lá. Nossos ouvintes, às vezes muitos estão aí, até mesmo na indecisão. Eu sei, nós sabemos. Todo mundo quer Deus, né, João? Eu quero Deus, você também quer Deus. Mas às vezes os encalços da vida, as dificuldades da vida, as opressões que nos cercam, às vezes é tanto peso que vem sobre o homem nesse último momento, e os filhos de Belial estão fazendo, porque os filhos de Belial, na verdade, quem é filho de quem? Do adversário. Então esse Belial aí não é de opressão. O nome assim, de uma família. Não, é filho do adversário, do adversário de Deus. É isso aí. Filhos da perdição. Então ele está fazendo o papel dele mesmo, está enganando, ele está matando, ele está destruindo todo mundo. Mas olha, aqueles que vêm para o lado do Senhor, que aceitam essa submissão. Quando eu falo submissão, não é uma pressão da parte de Deus. Você... Não. É liberdade de espírito. É bênção. É aquilo que Jesus falou. Descanso para as suas almas. O fardo estava pesado, é filho de Belial, que está sobre nós. Mas quando Jesus entra no nosso coração, ele tira esse fardo de Belial, e agora o fardo que ele coloca é leve, é tranquilidade. Como o salmista Davi no Salmo 91, né? Aquele que habita, aquele que mora nesse esconderijo, ele desfruta dessa operação do Espírito Santo na sua vida. Então ele está debaixo das asas do Senhor, com águas tranquilas. O mesmo salmista, né? No Salmo 23, né? O Senhor
através do Espírito Santo, o leva às águas tranquilas, a ter alimento, a pastos verdejantes. O Senhor opera na mesa dele, o Senhor faz um banquete para ele. O inimigo vai ver que ele está sendo alimentado pela revelação de Deus e olha, e vai ficar no lugar dele. E você vai ser liberto, meu irmão. Não perca tempo. Hoje, o Senhor está nos dando uma grande oportunidade para que o Espírito Santo essa aliança, faça né? parte da minha vida. E aquele texto da palavra, quando fala assim, nós somos templo do Espírito Santo, meus irmãos, o Senhor quer habitar no nosso coração. O nosso coração é esse templo. E nesse templo não tem lugar para imundícias, para filhos de Belial. O Senhor quer que haja clareza, que nós nos enchemos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós vamos conhecer os mistérios. Meus irmãos, olha só que coisa gloriosa. Conhecer os mistérios de Deus, você ser levado à eternidade, a essa dimensão espiritual e enxergar aquilo que é espiritual. Isso que a gente precisa na nossa vida, para a gente prosseguir na caminhada. Então, Davi, lá quando ele foi chamado, ele enxergou pela revelação esse poder que vinha de cima. Tanto é que quando o Fernando citou, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, quer dizer, outro filho de Belial, o Golias, outro filho de Belial, querendo atacar a carne, a razão, mas ele foi em nome do Senhor. Então a vitória da igreja, a vitória do servo está no Senhor. Eu não tenho força, ninguém tem força suficiente para vencer nada, mas o Senhor em nós é a nossa força, é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo em vós, esperança da glória. Né? Amém. Pastor Luciano, também conosco aqui, Luciano Rangel. Os Salmos, primeiro, ele diz assim, bem-aventurado, feliz o homem, o varão, que não anda, ao verbo andar, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, outro verbo, ele não anda, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta, ou seja, ele não anda, não se detém e não se assenta. No conselho dos ímpios, no caminho de pecadores e na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei aqui é a palavra, nessa palavra o Senhor, ele medita dia e noite. E o verbo meditar aqui no hebraico, ele tem um conteúdo de sussurrar na mente. O que é sussurrar na mente? É você estar em comunhão com o Espírito Santo, dia e noite. Ele fala, antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, na lei, e na sua lei medita, ou seja, sussurra na mente, dia e noite. E aí eu vou lá no Salmo 15, que fala sobre o verdadeiro cidadão do céu. E o verdadeiro cidadão do céu, ele fala, Senhor, quem é o cidadão do céu? Quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E ele responde, e é Salmo de Davi, né? Aquele que anda em sinceridade, que é reto, pratica a justiça, fala verazmente, ou seja, não sai da sua boca a palavra torpe, não difama com a sua língua, ou seja, aquele que é governado pelo Espírito Santo. Amém. Aquele que está cheio do Espírito Santo, esse é o cidadão do céu. Por isso, nessa manhã, o Senhor está dando essa palavra. Ainda há tempo de fazer ou de renovar esse concerto, essa aliança. Glória a Jesus. Com esse Espírito Santo. Paz do Senhor, pastor Luciano. Amém. Paz do Senhor, irmão Kleber, os pastores aqui, Fernando, João Carlos, Paulo, todos os nossos queridos irmãos que participam conosco aqui do pós-madrugada. O Salmo primeiro, né, aquele que abre todo o livro de Salmos, ele é muito interessante porque ele fala do andar, do deter-se e do assentar. Assim como existe o processo de salvação, existe o processo de perdição, de afastamento de Deus. É isso mesmo. Primeiro, aquele crente que deixa de vigiar, ele começa a andar no caminho dos pecados. É o que diz aqui, andar no conselho do ímpio. Depois de tanto andar no conselho, deixar de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir o conselho do ímpio, ele se detém, para na caminhada. Exatamente. Porque a caminhada é uma dinâmica, a gente precisa caminhar. E aí, depois de se deter no caminho dos pecadores, começa a se envolver, aí ele senta à roda dos escarnecedores. Aí se acomoda, né, e escarnece. Hein? Passou a fazer parte. Né? Aí já é. E eu lembro aqui do rei Asa, que nós comentamos ontem aqui, que ele foi acometido de uma doença nos pés, ou seja, não andava mais. Por quê? Porque ele não deu ouvido à profecia, ao profeta. Exatamente. A Anani, que veio ali para falar o que o Senhor tinha revelado para ele. Ele não deu ouvidos. Então, ele adoeceu
E essa doença o levou até a morte, porque ele não andava, não caminhava mais. Exatamente. E você falou aí do meditar, que é o sussurrar na mente. Sussurrar na né? mente. Sempre quando eu chamo os irmãos, a igreja, para aquele estudo da IBD, né? A gente faz as terças, a maioria das igrejas faz as terças-feiras, e a gente sempre usa esse texto, né? Até para incentivar, né? A importância de meditar. O sussurrar na mente, né? É ouvir a voz do Espírito Santo, né? 24 horas por dia. E quando a gente está na comunhão com o Espírito, buscando, lendo a palavra, ele está falando conosco. Quando a gente abre a Bíblia no Espírito, a gente vai ler qualquer versículo, né? Nós entendemos isso. Deus está falando comigo aqui. Mas assim, a Bíblia é muito didática em deixar muitos exemplos para a gente, tanto exemplos positivos, como o de Davi e tantos outros servos que já foram mencionados aqui, mas também exemplos negativos. O pastor Fernando falou quando o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Foi logo depois que o Espírito de Deus saiu de Saul, porque não encontrou lugar no coração de Saul, não encontrou esse canal, né? Houve uma obstrução, né? De maneira que ele teve que sair do coração de Saul, pela desobediência, nós sabemos. E Davi, que é um exemplo positivo para nós, mesmo diante de um grande pecado que ele cometeu, no Salmo 51, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. O grande medo dele era perder aquilo que ele tinha de mais precioso, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ficou na vida dele, o Espírito Santo governou Davi todos aqueles anos, mais de 50 anos, se apoderou dele. Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, a palavra que sai dos nossos lábios é aquilo que nós ouvimos, né? E o texto desta manhã sempre fazendo uma referência, né? A gente não pode esquecer do lema do ano: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? De maneira que o Espírito Santo quer encontrar um lugar na nossa vida para que a nossa vida seja um canal, um curso, né? E a Bíblia diz o seguinte, que a boca fala daquilo que está cheio o coração, da abundância do coração. Então, primeira coisa que nós precisamos ter é ouvidos para ouvir, ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E Paulo fala aos Tessalonicenses, né? Na carta aos Tessalonicenses: examinai todas as coisas e retém aquilo que é bom. Ouvimos muitas coisas, né? Mas nós devemos reter aquilo que vem do Espírito Santo, reter no nosso coração. E quando nós estamos cheios do Espírito, Kleber, e o Espírito Santo transborda na nossa vida, nós vamos querer compartilhar, né? Por isso que Davi disse assim, ele não somente disse: o Espírito Santo falou a mim, mas o Espírito Santo falou por mim. Então é mais do que simplesmente falar a nós, né? Porque o Senhor quer nos usar como instrumentos nas suas mãos, não somente para que a palavra de Deus edifique a nossa vida, mas que outros também sejam alcançados pela nossa instrumentalidade. Então, andar no Espírito, como o João Carlos falou, não somente andar no Espírito, mas também é andar com o Espírito Santo, outro sentido, né? E nós, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, recebemos esse poder para testemunhar, para falar. As últimas palavras de Davi, interessante que era o último momento da vida de Davi, e ele termina falando de quê? Falando do reino do Senhor Jesus. Como seria o reino? Que ele iria dominar sobre todos os homens. Ele estava falando da segunda vinda de Jesus. Não é da primeira, não, porque a primeira ele não dominou sobre toda a terra, mas um dia ele vai dominar. Então ele estava anunciando os últimos momentos, né? Assim, ele representa, ele é um tipo profético desta obra que o Senhor levantou nessa última hora, da igreja fiel, que recebeu o Espírito Santo, que tem uma mensagem. Qual que é a mensagem? É aquela que nós recebemos, que foi ditada pelo Espírito Santo. Por isso que no final de Apocalipse, um dos últimos apelos, aquele momento final ali do capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a esposa dizem: vem. Porque nós estamos tanto em comunhão com o Espírito, andando junto com o Espírito, que a mensagem da igreja é a mesma mensagem do Espírito Santo. Porque essa mensagem encontrou lugar no nosso coração. Aleluia. Nós ouvimos, retemos
E agora a boca está falando disso. Glória a Jesus. O Espírito Santo está nos enchendo. Queridos, são 7h05, tem que liberar o pastor Paulo Cosma aqui. Mas antes, deixa eu só fazer só testemunhar aqui para os irmãos. A irmã Rosilene Bragato, ela falou assim: Kleber, nesse versículo nos mostra que Davi reconhece ser ungido de Deus. E é verdade, Apocalipse 1:6 assim: e nos fez reis sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Hoje nós somos reis sacerdotes também. Pelo sangue de Jesus, ele nos capacitou. Ela está falando exatamente sobre isso. Outra coisa, deixa eu achar aqui. Não vou falar o nome da irmã. É uma irmã que é de Brasília. Semana passada ela mandou uma mensagem pra gente aqui. E ela estava passando sérios problemas financeiros, saúde, era muita luta. E ela disse assim, ela pediu oração, nós pedimos aqui os irmãos para estarem orando e para o Senhor enviar recursos, abençoá-la. E ela disse assim: Kleber, eu quero agradecer aos meus irmãos pela oração. Parte dos meus problemas foram supridos. Continue orando, né? Porque o Senhor já tem me abençoado. Isso é muito bom. Minha irmã, continuaremos orando. Amém. O Senhor vai enviar recursos. E é muito bom quando a gente é boca de Deus para os irmãos. Amém. Né? E esse é o intuito da Rádio Manem. Ser um instrumento, um canal de bênção para os irmãos. Aqui, amém. Aí em Brasília, em qualquer lugar. Amém. Mas o Espírito Santo operando na vida dos irmãos. Pastor Paulo Costa, obrigado por ter vindo aqui. Amém. Eu só queria terminar dizendo assim, que a gente fica preocupado às vezes como evangelizar, como atingir a pessoa do seu lado, o seu amigo, o seu parente, mas a palavra nos fala assim, olha, o meu Espírito Santo falará por vós. Então, se coloque sobre esse governo, deixe o governo do Senhor entrar no seu coração e o próprio Espírito Santo vai colocar as palavras certas, o seu testemunho, daquilo que você tem vivido na obra de Deus, e você vai ser um porta-voz e você vai ser um anunciador em um canal de bênção. Você vai ser o canal de bênção. Eu serei, os pastores aqui presentes, o Kleber, toda a igreja, ela deve se revestir dessa investidura de ser um canal de bênção, de anunciar a palavra. Amém. E se faltar alguma coisa, a palavra falou assim, né? Não se preocupe com o que vocês devem falar. O meu Espírito Santo fala, então vai na fé, o Senhor vai nos dar essa autoridade, amém? Amém, que todos tenhamos assim um dia abençoado. E hoje eu vou antecipar aquilo que o Luciano sempre fala aqui. Hoje à noite nós temos a reunião das senhoras na casa do Senhor. Ela é dirigida pelas senhoras, mas é para toda a igreja, pastor, diácono, obreiros, crianças, todo mundo. Não é só as senhoras, não, e os varões não estão de folga. Não é isso. É culto. É dirigido para trazer visitantes também. Trazer visitantes também. É uma ocorre bênção. Salvação. Aleluia. Instrução da palavra e trazer visitantes e anunciar a palavra. Sejam todos muito bem-vindos à paz do Senhor. Muito bem, vou pedir para o pastor Paulo Costa só segurar um minutinho. Eu vou colocar um louvor e a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Manaim, são 7h16, 7h16. Lembrando aos irmãos que a partir das 8 horas, hoje é quarta-feira, né? Então, quarta-feira, culto das servas, certo? Mas agora, às 8 horas da manhã, temos o nosso Chamados para Servir. Mais uma vez, estaremos ao vivo aqui pela Rádio Manaim. Lembrando que na última quarta-feira, aliás, foi na quarta-feira retrasada, nós tivemos aqui com o diácono Ricardo, com a esposa, a Tatiane, e a filha do Ricardo, a Raquel, que casou-se, né? Casou, naquela semana eles casaram. Exatamente, foi uma bênção. E aqueles chamados para servir, nós recebemos tanto pedido para ir embora. Os chamados para servir, eles são sempre colocados no YouTube, mas as pessoas queriam ouvir os irmãos lá de Dionísio, Ponte Nova, onde chega o som da Rádio Manaim em 100.3 FM, queriam ouvir novamente. E nós reprisamos, né? Na última quarta-feira e no sábado também aqui pela Rádio Manaim, e também está no YouTube. Mas recebemos tantos, e o próprio Ricardo me falou que ele recebeu mensagem de irmãos que ele não via há mais de 20 anos, irmãos que estavam fora do país, irmãos que estavam no país, irmãos que estavam tudo quanto é lugar, e isso alegrou o coração do nosso irmão, e nós estamos felizes por isso.
Amém, queridos? Os chamados para servir tem essa função, tem esse objetivo. Que os irmãos contem, externem, coloquem para fora aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? É aquilo que Deus tem feito durante todos esses anos, as experiências, muitas aflições, mas bênçãos, muitas vitórias, e certamente o nome do Senhor tem sido glorificado por isso. Então, daqui a pouquinho, chamados para servir, onde vamos conversar com mais um irmão sobre como foi o chamado da vida dele, como tem sido esse chamado até hoje, né? Como o Espírito Santo tem guiado a vida dele. Daqui a pouquinho, não perca. Pastor Fernando Almeida, pastor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Leve um abraço ali mais uma vez aos nossos irmãos de Gaivotas 1, né? Aliás, já está recebendo, como é que eu vou falar aqui? Irmãos, né? De fora, lá em Gaivotas 1, já tem lá o Emílio, mas a esposa, Ana Clara, né? Isso. Que é o 02. E tem o 01 também com a esposa, com a Lívia, né? Isso, Rafael. Rafael, que é o 01, né? E essa semana, o próprio pastor Winston esteve lá, né? E também o filho dele, esqueci, o Azaf. José Azaf. Praticamente Domingos Martins inteiro lá. Todo. Ser um pastor da família dele. Olha, brincadeiras à parte, leva o nosso abraço aos irmãos ali de Gaivota, os irmãos muito queridos, uma igreja muito, muito receptiva. Eu aqui vou testemunhar algo sobre essa igreja ali onde está o pastor Fernando. É uma igreja, embora seja em Vila Velha, que faz parte da Grande Vitória, é uma igreja que ela tem uma característica de igrejas do interior. Não é isso, pastor? A receptividade lembra as igrejas do interior, que recebem tão bem os irmãos quando chegam à igreja no interior do estado. É uma igreja que tem essa característica, né? de assistência, não sai ninguém sem ser. As irmãs, então, elas ficam ativas e ficam olhando se tem alguma irmã, principalmente. Impressionante, então, elas vão e faz ali a abordagem, né? Igreja muito boa, já vou para 5 anos ali. É, né? Bom não falar muito, né? Uma alegria poder estar ali e foi uma bênção do Senhor também. Glória a Deus. É uma igreja amada, muito querida mesmo. Caído ali para Gaivotas. Amém, pastor. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez essa manhã nos ajudando aqui. Alegria nossa, né? De estar aqui na madrugada e pós-madrugada, onde a gente aprende muito com os pastores, com os irmãos, né? Teve aí o comentário da irmã Bragato. Rosilene Bragato. Rosilene Bragato, né? A Jardim da Penha 1. Isso é muito bom, né? E a gente aprende muito com todos aqui. E uma quarta-feira aí abençoada, né? Para todos nós, um bom dia e a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, pastor. Também conosco aqui o irmão Michel e a irmã Maria Martínez. Eles são de Andalúcia, em Marbella, na Espanha. Estão acompanhando aqui a nossa programação. Quero mandar um abraço a vocês. Obrigado pelo carinho de vocês aí, tá? E por estarem orando por nós aqui. Um abraço, Michel e a Maria Martínez, aí de Andalúcia, Marbella, na Espanha. Obrigado, querido. Pastor João Carlos Braga, obrigado. Vou me despedir do senhor aqui do pós-madrugada, mas daqui a pouco o senhor vai e volta, porque nós temos chamado para servir hoje, pastor. Com certeza. Estamos aqui para dar continuidade nesse trabalho e eu costumo sempre dizer que os chamados para servir nos faz ver operações maravilhosas de Deus na vida de cada irmão, de cada irmã, né? É sempre uma grande alegria participar desse programa. E o senhor teve aqui quarta-feira com a experiência do Ricardo? Tive. Ele falou que teve uma irmã que ela, quando ela era criança, olha só, hein, como é que a importância dos chamados para servir. Ela era criança, a mãe dela era uma cadeirante e o Ricardo era obreiro naquela época. Lá, tô falando lá de Pinheiros, norte do Espírito Santo. Ele pegava e levava essa irmã de carro até a igreja sempre. E aí, o Ricardo sempre olhava pra ela, era menina, pequenininha, de 8, 9 anos. O Ricardo fazia um carinho no rosto daquela criança e falava: olha, fique firme, permaneça no caminho do Senhor. Essa irmã, vendo os chamados para servir, ligou 22 anos depois para ele, tinha perdido o contato, achou, enfim. E aí falou: olha, eu sou aquela menina
quando a mãe dela faleceu, partiu pro Senhor, aí veio a adolescência, veio as dúvidas, e toda vez que ela falou, eu pensava em sair da igreja, ela lembrava daquele gesto do Ricardo e falava, permaneça firme no Senhor. E hoje o esposo dela hoje, se me falha a memória, é ungido ou está pastor. Que benção. E ela fez questão de testemunhar isso. Isso é maravilhoso. Aquela semente que foi plantada lá atrás, agora dá fruto. Exatamente. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso é benção. Pastor Luciano Rangel, agora pastor lá de Minas Gerais, né, pastor? Sim, Viçosa. Viçosa, né? Minas Gerais. Isso mesmo. Uma cidade de universitários, praticamente. Né? Sim. Lá nós recebemos os jovens de outras cidades, até da Bahia, do Rio de Janeiro, outras cidades. Jovens de todo o Brasil. Gerais, ali, né? Espírito Santo também, algumas cidades. E é uma alegria ter uma igreja cheia de jovens, né? É um trabalho também, né? Que a gente tem essa responsabilidade de cuidar deles. Só nesse início de ano letivo, nós recebemos 8 jovens que foram lá fazer faculdade, mestrado. É uma bênção muito grande, uma alegria estar ali com os irmãos. Um abraço para os irmãos aí de Viçosa, das igrejas. E é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Como diz o Salmo 1º, né? Antes tem seu prazer na lei do Senhor e meditar na palavra de Deus, né? Ouvir o sussurro do Espírito Santo em nossas mentes e corações. É uma bênção maravilhosa começar o dia assim, meditando na palavra de Deus, né? O Senhor abençoe o dia de todos. Já foi falado aqui do culto das senhoras, né? Repetindo a importância desse culto. Que o Senhor possa abençoar todos os nossos queridos irmãos esse dia. A paz do Senhor. Vamos orar? Vou pedir o pastor Luciano para estar orando pelos irmãos, pelo pastor Walter Babo, pela Ana Luísa, filha do pastor Josiel, pela irmã Ana, esposa do pastor Wallace Rosete, por tantos irmãos que nessa hora estão juntamente orando conosco nessa manhã, que estão passando por tantos problemas. A nossa querida irmã Ana, lá de Brasília, que eu acabei de ler aqui o testemunho dela, né? Que ela estava passando por problemas, graças a Deus, em parte foram supridos, mas o nosso Deus é um Deus completo, né? Tenho certeza e eu confio no Senhor que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Amém. Todas. Né? Confie no Senhor, continue confiando no Senhor aí, tá bom, irmã Ana? Estamos orando pela irmã. Feche seus olhos se você puder. É momento de oração. Momento de oração. Senhor, nosso Deus, mais uma vez nós fazemos menção do poder que há no sangue do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Pedimos, ó Deus, estenda as Tuas mãos nesta hora. Senhor, socorre os necessitados, aqueles que se colocam diante de Ti. Supre, Senhor, todas as necessidades. Oramos por aqueles irmãos que, Senhor, enfrentam, Senhor, as enfermidades, que sofrem, alguns hospitalizados. Pedimos em favor do nosso querido pastor Walter Babo. Amém. Visita o Teu filho, Senhor, naquele leito de hospital. Senhor, envia o Teu anjo para cuidar dele, para restabelecer a saúde dele. Cura, Senhor, essa enfermidade. Senhor, a vida do Teu filho está em Tuas mãos. Também, Senhor, continue abençoando a saúde da Ana Luísa, filha do pastor Josiel, da irmã Ana, esposa do pastor Wallace Rosete. Que o Senhor possa, ó Deus, estar operando na vida das Tuas servas. Também, Senhor, oramos em favor daqueles irmãos, irmãs que se encontram desempregados, que o Senhor possa estar, Senhor, abrindo a porta de emprego, dando oportunidade, dando soluções dos problemas, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, os corações estejam abertos, os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que, Senhor, todos aqueles que nos ouvem, Senhor, sejam canais de bênção nas Tuas mãos, instrumentos pelos quais o Espírito Santo possa usar na sua obra. Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Enche, Senhor, do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, nós oramos a Ti, ó Pai. Suplicamos que o Senhor venha abençoar também aqueles irmãos que estão completando mais um ano na Tua presença. Os nossos aniversariantes. Visita, Senhor, dando uma experiência, uma bênção especial aos Teus filhos neste dia. Nós oramos e glorificamos o Teu nome por tudo quanto já tens operado nesta manhã
e pelo que o Senhor ainda há de operar por meio da tua palavra. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, são 7h28, 7h28. Nós vamos colocar um ponto final nessa manhã aqui no Pós-Madrugada. Lembrando a você que daqui a pouquinho, às 8 horas em ponto, estaremos de volta com os chamados para servir. E mais uma vez, quero renovar o convite para o culto de senhoras, o culto de servas hoje, às 7h30 da noite, em todas as nossas igrejas, e você é o nosso convidado. Mas, Kleber, eu sou homem, não tem problema nenhum. O culto, como diz o pastor Paulo Cosma, que acabou de falar agora há pouco, né? É o culto. As servas estarão à frente, dirigindo, mas é o culto ao Senhor. E você é o nosso convidado, o Senhor tem uma bênção para você, tá bom? Hoje, 7h30, lembrando também, ao meio-dia, o nosso culto meio-dia. Essa semana é a semana do culto ao meio-dia e você vai poder participar aqui, através da Rádio Manaim, ao meio-dia. Teremos aqui um pastor trazendo uma mensagem no culto ao meio-dia. Muito bem, a você que está na TV Manaim, canal 126, e também você que está acompanhando a nossa programação pela Sky Livre, você vai ficar agora com a programação da TV Manaim. E nós vamos aqui continuar com a programação aqui no Bom Dia Manaim, pela Rádio Manaim. A todos, a paz do Senhor.